Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos falar sobre vitimização sofisticada. Vamos falar de egos feridos, aqueles que na verdade não querem cura, querem testemunhas. E onde é que é? Aqui, no teu podcast favorito. Faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá! Sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Há uma coisa estranha a acontecer no Instagram, no TikTok e em todo lado onde as pessoas se reúnem para partilhar a sua jornada. Repara nisto, há contas inteiras, perfis completos, identidades digitais construídas em torno de uma só coisa. Uma ferida, um trauma, uma dor que nunca, mas nunca parece sarar. E não estou a falar de gente que está genuinamente a processar. Estou a falar de pessoas que transformaram o sofrimento numa espécie de profissão, um cartão de visita, uma marca pessoal. Olá, eu sou a Maria, sobrevivente de... E depois vem a lista de tudo o que ela sobreviveu. E a lista vai crescendo, sempre. Aqui está uma pergunta que eu quero que tu te faças. E normalmente as pessoas não a fazem em voz alta. E se algumas pessoas já não querem sair desta cave do seu próprio problema? E se a ferida se tornou tão confortável, tão rentável em atenção e validação, que a cura, a verdadeira cura, se transformou numa ameaça? Pensa comigo, quando foi a última vez que viste alguém nas redes sociais a anunciar: curei, estou bem, já não preciso que me vejam como frágil? Não viste, pois não? Porque o algoritmo não permeia a cura. O algoritmo permeia o drama. E nós tornamos-nos especialistas em produzir drama embalado em linguagem terapêutica. Estou a trabalhar em mim. Fantástico. Há quantos anos? 5? 10? Quando é que esse trabalho está pronto? Ou será que o estaleiro se transformou numa casa permanente? Bem-vindo ao Quem Cala Consente. Este é o episódio 194. Eu sou Mário Portela e hoje vamos falar daquilo que não se gosta muito de admitir. Vamos falar do ego ferido que não quer cura, quer testemunhas, quer plateia, quer likes na dor. E antes de tiarmos em vítima ofendida, respira fundo comigo. Porque se estás a ouvir isto, se chegaste até aqui, é porque alguma coisa em ti reconhece que existe uma verdade no meio disto tudo. Seja em ti, seja em alguém que está próximo. E reconhecer é o primeiro passo para não ser cúmplice. Imagina um teatro, um palco bonito com luzes dramáticas, cortinas vermelhas e no centro um ator. Todos os dias o mesmo monólogo, o mesmo drama, a mesma história de sofrimento, a mesma dor, contada com pequenas variações, mas essencialmente a mesma coisa. E na plateia, as pessoas aplaudem, choram e dizem: és tão forte, és tão corajoso, a tua vulnerabilidade é inspiradora. E o ator alimenta-se daquilo, daquela validação, daquela atenção. E um dia, alguém lá do fundo grita: ei, mas não há outros papéis? Não há outras histórias para tu contares? E o ator entra em pânico, porque tirar-lhe a ferida é tirar-lhe a identidade. É deixá-lo nu num palco vazio, sem saber quem é, quando não está a sofrer. É disto que eu te quero falar hoje, da vitimização sofisticada, aquela que não se vê porque está embrulhada em jargão de autoajuda e hashtags de saúde mental. Aquela que diz: estou a fazer terapia, mas sabota a sessão. Aquele que diz: estou em processo, mas o processo não tem fim.
Aquele que coleciona diagnósticos como se fossem medalhas e usa gatilhos como escudo contra qualquer responsabilidade. E atenção que isto é fundamental. Não estou a dizer que o trauma de alguém não é real. E também não estou a dizer que o sofrimento não é legítimo. Claro que é legítimo, claro que foi legítimo. A dor que se sentiu, existiu. O trauma que se passou, existiu. As feridas que se carregam tiveram origem em algo verdadeiro e muitas vezes brutal. Vá, partindo do princípio que as pessoas estão a dizer a verdade na internet. Mas depois, há um momento em que tu tens que escolher se vais processar ou se vais fazer performance do teu processo. Se vais curar ou se vais exibir a tua cura. Se vais usar a ferida como trampolim para algo maior ou se vais sentar-te no sofá, onde te sentas para sempre. Porque aqui está o segredo que ninguém te quer contar. Há um ganho secundário enorme em continuares ferido. Há pessoas que te tratam melhor quando sofres. Há quem te dê atenção que nunca te daria se tu estivesses bem. Há toda uma economia da compaixão que gira à volta enquanto se é vítima. E o ego sabe disso e não quer largar o sofrimento. Então hoje eu quero desmontar esta pequena máquina. Quero olhar contigo para um espelho sem filtros e perguntar: será que queremos mesmo curar a nossa ferida? Ou será que já nos habituamos ao papel principal num teatro da nossa própria tragédia? E vá, se isto te incomodar, ótimo, fica, porque o desconforto é o primeiro sinal de que algo pode mudar. Vamos a isto. Abres a cortina, o palco digital. A ferida sempre aberta é o teu capital. Partilhas a jornada, a cura que não vem. Cada post, cada story, um novo ato, amém. As luzes são os likes, a plateia comenta. E a tua dor cresce a cada um que alimenta. Mas a luz do ecrã é um sol que não aquece. E a plateia aplaude a dor que não desaparece. E o teu grito de socorro que parece tão real tornou-se a banda sonora do teu festival. O ego ferido não quer cura, quer testemunhas. A tua dor é um palco e tu és o ator que impunhas. O sofrimento é teu bilhete de identidade no teatro sem fim, perdido nesta cidade. É só um show. Muito bem, como sempre, bloco 2, vamos falar de neurobiologia, de psicologia. Quero falar-te da forma como o cérebro humano se reorganiza em torno daquilo que repetes vezes sem conta. Freud, lá no início do século passado, já tinha identificado uma coisa fascinante a que chamou ganho secundário da doença. O que é que isto significa? Significa que há benefícios inconscientes em continuar doente, em se continuar a manter uma ferida. Não se está a fingir. E isto é importante que se perceba. A dor é real, mas há uma parte de nós que percebeu que enquanto se estiver naquele estado, se recebem coisas que não se receberia de outra forma. Se recebe atenção, cuidado, permissão para não ter de crescer, para não ter de enfrentar a vida, para não ter de reagir à dureza que nos é apresentada. E o cérebro, este órgão maravilhoso e simultaneamente traiçoeiro, começa a organizar-se em torno de uma narrativa. Há um conceito na neurociência chamado neuroplasticidade que falamos tantas vezes aqui no Quem Cala Consente. A tal capacidade do cérebro se remodelar. Só que a neuroplasticidade não é só positiva. A neuroplasticidade também é negativa. Cada vez que tu revives um trauma, cada vez que tu contas a história da mesma forma, cada vez que tu te identificas como a pessoa que sofreu aquilo, estás a reforçar circuitos neurais, estás a gravar a fundo no disco rígido. Eu sou isto. Esta ferida define-me. E é que depois acontece uma coisa subtil, que pode ser devastadora. A ferida deixa de ser algo que te aconteceu e passa a ser algo que tu és. Percebes a diferença? Uma coisa é dizer, eu vivi uma situação de abuso emocional. Outra completamente diferente é dizer, sou uma vítima de abuso emocional.
Na primeira, há espaço para tu saíres, para tu evoluires, há janelas para tu observares e saltares cá para fora. Na segunda, tu fizeste um contrato vitalício com o sofrimento. Falemos de dopaminas, aquela substância maravilhosa que o cérebro liberta quando recebe recompensa. Tu, quando publicas um post vulnerável e começam a chover coraçõezinhos, os comentários compassivos, as mensagens privadas de força, estou aqui para ti, o teu cérebro inunda-se de dopamina. É uma espécie de recompensa química, é um vício disfarçado de vulnerabilidade autêntica. E depois formas aquilo que eu chamo de comunidade dos feridos. Grupos inteiros de pessoas que se juntam não para curar, mas para validar mutuamente o sofrimento por que passaram. E qualquer pessoa que sara de verdade sai daquele ciclo e acaba por ser vista como traidora. Tu agora estás bem, então já não percebes a minha dor. Já reparaste como isto acontece? Há uma resistência feroz a quem melhora, porque isso obriga os outros a questionarem-se se ele conseguiu melhorar, porque é que eu não consigo? E aqui está a vitimização sofisticada, em todo o seu esplendor, porque estas pessoas não dizem sinto-me mal, porque isso seria demasiado simples. Elas dizem Estou a honrar o meu processo. Dizem Estou a respeitar o meu timing. em vez de dizer tenho medo de mudar. Elas não dizem preciso desta atenção. Elas dizem estou a praticar vulnerabilidade radical. Usam linguagem da psicologia como se fosse uma armadura, como um escudo contra qualquer confronto. Qualquer pessoa que lhes aponte um padrão destrutivo é imediatamente rotulado tóxico e insensível. Ou o meu favorito, os não validantes da vida. E pronto, o problema está resolvido. Tu identificas alguém nesta situação, mas não podes ir contra, porque ninguém se atreve a dizer a verdade. Olha, há uma diferença brutal entre processar dor e performar a dor. Processar é privado, é doloroso, é feio, não dá conteúdo bonito para a internet. Processar de verdade é chorar sozinho às 3 da manhã e acordar no dia seguinte disposto a dar mais um passo. Performar é coreografar o choro, é certificar-te de que a luz está boa, saberes que chega a toda a gente e publicar com uma caption perfeita e um hashtag maravilhoso que vai gerar engagement máximo. E o pior é que isto te afasta das pessoas que realmente podiam ajudar. Porque quem te ama de verdade não quer ser tua testemunha para sempre. Quer ser tua companhia na caminhada para fora desta cave. Portanto, eis a verdade nua e crua. O ego ferido não quer cura, porque a cura significa morte da identidade que se construiu. E isso aterroriza bem mais do que continuar a sofrer. Fizeste da mágoa a tua profissão. Cada grito de socorro é uma publicação. Já não queres sair da cave do teu quarto escuro, onde ser a vítima é o teu único futuro. Eles veem a coragem, a luta, a batalha, mas eu vejo o vício que nunca te falha. O ego ferido não quer cura, quer testemunhas. A tua dor é um palco e tu és o ator que impunha. O sofrimento é o teu bilhete de identidade, num teatro sem fim, perdido nesta cidade. É só um show. É só um show. E pronto, agora que já percebeste toda a mecânica, que já viste de que é que eu estou a falar, que já viste como é que isto funciona por dentro, vamos ao que interessa. Vamos ao território desconfortável. Vamos ao sítio que tens que olhar com honestidade brutal e perguntar: será que sou eu? Será que estou preso neste ciclo? E para isso vamos pegar numa ferramenta que pode doer à medida que se usa. Eu chamo-lhe o teste da repetição. Durante a próxima semana, eu quero que prestes atenção a quantas vezes mencionas as tuas feridas, as tuas batalhas, a quantas vezes as tuas histórias que saem da boca mencionam isso em conversas, redes sociais, até nos teus pensamentos. Conta literalmente, faz uma marca mental cada vez que voltas àquele lugar. E depois pergunta-te: a história está a evoluir ou é sempre a mesma narrativa? Há progressão
ou é um loop? Porque se tu contaste a mesma história da mesma forma, com o mesmo tom, mais de 3 vezes este mês, então, meu caro ouvinte do Quem Cala Consente, tu não estás a processar, tu estás a ensaiar. É um espetáculo de longa duração e tu és uma vítima, simultaneamente ator e produtor. E depois vem a parte realmente incómoda. Eu quero que olhes para as pessoas à tua volta. Divide-as mentalmente em 2 grupos. De um lado, aqueles que validam as tuas feridas, que dizem, coitadinho, que te dão sempre razão, que nunca te desafiam, que te tratam como se fosses feito de cristal. Um vidrinho de cheiro, como eu costumo dizer. Do outro lado, quero que coloques aqueles que te desafiam, aqueles que te perguntam, então e agora o que é que vais fazer? Que te empurram, às vezes gentilmente, outras vezes mais fortemente, para fora da zona de conforto, que acreditam que tu és capaz de mais. E depois respondes com honestidade. De que lado está a maioria? E mais importante ainda, qual dos 2 grupos tu procuras normalmente? Porque se estás sempre a correr para os braços daqueles que confirmam que és vítima, que o mundo é injusto contigo, que tens todo o direito a estar estagnado, bem, então já tens a tua resposta. O ego ferido está no comando. E há um padrão que tens que reconhecer. Chama-se síndrome do sim, mas. Alguém sugere uma solução e tu respondes sim, mas. Alguém partilha como saiu de uma situação semelhante e tu respondes sim, mas. Alguém oferece uma perspectiva nova e tu respondes sim, mas. E cada sim, mas é uma porta que tu estás a fechar. É uma saída que tu estás a bloquear. É o teu ego ferido a gritar, não me tires isto porque não sei quem sou sem esta dor. Claro que aquilo que eu te estou a propor é algo radical. Estou a propor-te que faças uma semana de silêncio à tua ferida, que a identifiques, uma semana inteira onde não mencionas um trauma. Não fales sobre o que te aconteceu, porque se contaste e te identificaste como vítima, está na altura de sair daí. Não fales disso, não publiques sobre isso, não uses isso como uma justificação para a tua vida. Experimenta 7 dias onde és obrigado a apresentar-te ao mundo sem aquele cartão de visita da vitimização sofisticada. E vai ser estranho, vai ser desconfortável, porque vais a perceber-te de quantas conversas começavam exatamente por aí. Quantas vezes usavas aquilo como ponte para te conectares com os outros. Quantas interações dependiam de tu seres a pessoa que sofreu aquilo. E quando tiras isso da tua equação, fica a pergunta que pode ser assustadora, é um facto. Então, quem sou eu sem esta história? E é aí, precisamente aí, que começa o verdadeiro trabalho, porque tens de te descobrir novamente, redescobrir, tens de construir uma identidade que não seja parasitária ao sofrimento. E isso exige reformulação profunda da tua narrativa pessoal. Em vez de dizeres, mesmo que seja só na tua cabeça, eu sou alguém que foi traído, começas a dizer, eu vivi uma traição. Vês a diferença? Uma define-te, torna-te vítima. A outra descreve algo que te aconteceu. Uma acaba por ser um presente, algo que é contínuo, e a outra é um passado concluído que deves trabalhar. Parece um jogo de palavras, mas não é. É uma reprogramação cognitiva. É tirares o sofrimento do centro da tua identidade e colocá-lo onde ele pertence, na história, não na essência. E depois há um exercício que pode parecer um pouco piegas, mas é transformador. Escreve uma carta de despedida ao teu eu ferido. E não é para publicares na internet. Não é para mais ninguém ler. Não é para receber likes. É para ti. Nessa carta, tu vais reconhecer tudo aquilo que aquela ferida te deu. Sim, te deu. Porque deu-te atenção, deu-te desculpas, deu-te uma comunidade, deu-te uma identidade pronta a usar. Reconhece isso sem julgamento. Obrigado por me teres protegido enquanto eu precisava. Obrigado por me teres dado um lugar para me esconder enquanto o mundo era demasiado para mim. E depois, nesta carta, despede-te, diz-lhe adeus, porque agora já não preciso de ti. Agora vou escolher viver sem a muleta. Vou descobrir quem sou quando não estou a representar o papel de vítima. E quando acabaste de escrever, queima esta carta, atira para longe, literalmente. Usa fogo, deixa tudo virar cinzas. É ritual, é simbólico, mas é necessário.
E agora vem a reconstrução. E isto é a parte que ninguém te quer contar, porque não é sexy, não é instagramável, não dá a citação motivacional. Tens de listar as 10 características tuas que não tenham nada a ver com este trauma, 10 coisas que te definem e que não são sobre o que te aconteceu. Se estás a lutar para encontrar estas 10 coisas, se estás em branco, então tens a confirmação de que construíste toda uma identidade em torno da vitimização, em torno de uma ferida, e tens trabalho pela frente. Quem és tu quando ninguém está a ver? Quando não há plateia, quando não há likes, quando não há validação externa? Essa versão de ti, essa que existe no silêncio e na ausência da testemunha, é a única que te interessa. É aí que está a verdade e é aí que está a possibilidade de libertar-te do que é real. Vá, por último, há uma coisa que tens de aceitar. Quando começares a curar de verdade, quando começares a sair desta cave, tu vais perder pessoas. Vais perder aqueles que te queriam ferido, que te batiam palminhas enquanto tu te pavoneavas na dor. São aqueles que se sentiam úteis a salvar-te, aqueles que se sentiam superiores ao comparar-se contigo. Isto vai doer, porque vais perder gente na tua vida. Só que essa dor é uma dor diferente. É uma dor de crescimento, não uma dor de estagnação. A pergunta não é se consegues curar-te. A pergunta é se tu queres curar-te. Verdadeiramente queres curar-te. Porque se quiseres, o caminho está aqui e eu trouxe-te aqui, no Quem Cala Consente. Só que isto exige que tu largues a plateia, exige que saias do palco, exige que vivas nos bastidores, onde a vida verdadeira acontece. E olha, exige que vás a mportela.substack.com, onde vais ter um workbook exclusivo, gratuito, para te auxiliar a deixar de te armares em vítima. E se a cura chegasse um dia sem pedir, terias coragem de a deixar entrar? O silêncio do palco, o fim dos aplausos, seria o teu fim. O ego ferido não quer cura, quer testemunha, só testemunha. A tua dor é um palco e tu és o ator que empunha. O sofrimento é teu bilhete de identidade, no teatro sem fim, perdido nesta cidade. E então chegamos ao fim. E se estás ainda aqui, se ouviste tudo até este ponto, é porque alguma coisa ressoou, alguma coisa tocou, ou numa verdade que talvez não queiras admitir, ou numa verdade que tu vês a acontecer à tua volta. E isso, ouvindo Quem Cala Consente, é coragem. Tu podias ter regressado ao teu papel anterior, mas não fizeste isso, ficaste. E isso diz mais sobre ti do que qualquer ferida alguma vez dirá. Agora deixa-me dizer-te uma coisa que precisas de ouvir. Tu e todas as pessoas que têm feridas, porque todos temos. O sofrimento é legítimo. Ninguém tem o direito de minimizar aquilo que se passou, aquilo que viveu, aquilo que aconteceu. Ninguém pode dizer que não doeu. Ninguém te pode dizer que não marcou, que não traumatizou, que não mudou algo de forma profunda na pessoa. Tudo isto é uma verdade e merece de facto ser honrado. Mas a tua vida está à espera além da vitimização. A tua vida está à espera do outro lado da plateia. Está à espera do outro lado das pessoas que te batem palminhas e que adoram enquanto tu dizes eu fui vítima de. A tua vida está à espera que largues o papel, que saias do palco e vás viver a tua vida real nos bastidores, onde não há aplausos, mas há autenticidade, paz, onde não há validação, mas há liberdade verdadeira. E é com esta verdade incómoda que eu te quero deixar. Ninguém te vai julgar por quereres curar de verdade, mas vão afastar-se aqueles que lucravam com a tua dor, aqueles que se alimentavam do teu sofrimento, aqueles que precisavam de ti ferido para se sentirem úteis ou superiores. E quando esses se afastarem, quando a plateia toda dispersar, vais finalmente perceber
quem estava lá por ti e quem estava ali apenas para ver o espetáculo. O ego ferido não quer cura, quer testemunhas. Mas o teu verdadeiro eu, esse, quer vida, quer expansão, quer possibilidade. E esse verdadeiro eu está pronto para nascer no momento em que tu escolhes largar a performance. Vá, se este episódio te abanou ou te confrontou com algo ou te fez questionar coisas que tinhas como certas, então há mais 193 episódios para trás no Quem Cala Consente, prontos a continuar todo este trabalho contigo. Subscreve o podcast, estamos cá todas as semanas. Não estamos cá pelo drama, estamos cá pela versão de ti que está pronta para sair da cave e olhar a luz diretamente nos olhos. Na verdade, a atingir um plano para vivermos em pleno. A plateia pode dispersar, mas tu ficas e estás desse lado. Por isso, subscreve e partilha. E por ter estado comigo neste episódio mais durito, nesta conversa difícil, eu deixo-te o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Até ao próximo episódio. E se necessitares de auxílio, se quiseres conversar, fala comigo, vai ao Substack e diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala consente. Quem vive tua voz em liberdade. O silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Hey, mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.